Olá, pessoal. Nessa aula online, nós vamos falar agora do evento de cadastramento inicial do E-Social, o evento S1000, e também da tabela de estabelecimentos. Tá? Esse evento S1000, também chamado de cadastro do empregador, porque o E-Social ele trata da relação com o trabalho. Vocês vão ver que a agroindústria, para oferecer a tributação à sua produção rural, não vai fazer isso no E-Social, vai fazer isso na FDRINF. O E-Social trata de relação de trabalho, folha de pagamento, né? Seja empregado, seja contribuinte individual, prestador de serviço. Quando eu vou oferecer a comercialização da produção rural própria da pessoa jurídica, ela não vai informar isso no E-Social, vai informar isso lá na FDRINF. Quem informa aqui no E-Social é o produtor rural pessoa física. Por quê? Porque isso, para a Previdência, é tempo de trabalho, tempo de atividade rural. Por isso, o produtor, a pessoa física, informa a sua própria contribuição na comercialização da produção rural dentro do E-Social. O produtor PJ, não. Ele vai informar a comercialização lá na FDRINF. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho do evento S1000, que é o cadastramento do empregador, certo? Ele é o primeiro evento a ser transmitido no ambiente nacional do E-Social, então todas as empresas do Grupo 1 e 2 já mandaram, já estão lá, bonitinho. As empresas do Grupo 3 vão começar agora, de acordo com o cronograma, né? Em maio agora começam a mandar. O primeiro evento a mandar é esse aí, o S1000, o cadastro do empregador. E assim, é muito importante que seja feita a manutenção dessas informações, né? Porque a desatualização, né, deixar a informação lá desatualizada, sem que, havendo alteração no cadastro, isso seja alterado lá, pode colocar em risco até a forma de tributação desse empregador. Então, alterou os dados, faz a alteração aqui também. É importante que isso esteja mapeado no processo da área fiscal, né, da área de compliance aqui, como um controle interno importante. Acontecer as alterações cadastrais, seja na empresa como um todo, na entidade, seja no estabelecimento, que deve haver um envio dessas informações para alteração também no social, de maneira rápida, né, imediata, para que não crie um evento extemporâneo que possa gerar uma série de problemas, principalmente, nós vamos ver lá na frente, na questão relacionada à admissão do empregado. Mas aqui nós estamos falando de cadastramento do empregador, obrigatoriedade, data de início de validade de acordo com o cronograma do E-Social. Você olha o seu grupo lá, está lá, a sua data de validade é o primeiro dia. E aí nós temos aqui, para especificamente a agroindústria, a classificação tributária 6. Né? Então, ela é uma classificação tributária que ela vai permitir atividade rural, industrial, comercial e serviços. A gente vai ver que em serviços a agroindústria tributa pela folha. Né? Se ela tem uma atividade de transporte, como até mencionei, ela vai tributar essa atividade de transporte por ser serviço, ela vai tributar pela folha de pagamento e não pela comercialização da produção rural. Mas a atividade rural, industrial e comercial, ela tributa pela comercialização, exceto aquelas agroindústrias em que a tributação é pela folha, que a gente já viu, né? Que é a carcinicultura, avicultura, piscicultura, suinocultura e a agroindústria de florestamento e reflorestamento. Tá certo? Essas aí tributam pela folha de pagamento. E aquelas da industrialização rudimentar, que nós vamos ver mais para frente, decreto 1146. As agroindústrias normais vão vir com a classificação tributária 6. E a classificação tributária 7, o produtor rural, pessoa jurídica, ele permite apenas a atividade rural no social. Por isso que é importante a correta classificação para apuração dos valores devidos e geração da guia de recolhimento pelo E-Social. Não adianta que aqui não tem guia avulsa. O E-Social, existe até o DARF avulso, mas depois você vai ter que conciliar ele com a sua DCTF Web. E se você não classificou adequadamente, o débito da sua DCTF Web é calculado automaticamente de acordo com a classificação tributária 6. Então, se você coloca 6, ele vai calcular 2,5 mais 1 de SAT, né? Mais Senar, e de acordo com o FPS da tua atividade rural ou industrial, para a contribuição dos empregados e os terceiros dessa contribuição, tá certo? Então é importante, a classificação tributária 6 é que ela vai dizer para o E-Social qual é a alíquota que ela vai usar para a agroindústria. Então, informou errado, vai calcular errado.
tá bom? É vital essa classificação inicial. É a classificação tributária que dá o comando de qual é a alíquota que tem que ser praticada. A situação cadastral do CNPJ não pode estar inapto, né, por inexistência de fato, quando acontece da empresa não ser encontrada, ou não operar economicamente, baixada em período anterior, né, ela foi baixada ao evento, anulada ou cancelada. Ela pode baixar agora e mandar um evento retroativo? Pode fazer isso, desde que a data em que o evento se relaciona, a folha de maio, e eu baixei em junho. Aí ela vai permitir você mandar eventos da folha de maio mesmo baixado. O problema que acontece é que, às vezes, o certificado, né, esse CNPJ, deixa de valer. Aí tem que dar um jeitinho, por procuração eletrônica, por outras questões, fazer o trabalho. O jeitinho que eu digo é um jeitinho legal, né, de fazer a representação em relação a esse CNPJ. Então, a empresa baixada não tem problema. O problema é que o certificado vinculado, que autoriza o envio dos eventos, ele também perde a validade. E aí é o problema, o CNPJ que é o problema aqui, tá bom? Então, tem que ficar de olho nisso na hora de baixar a empresa, de fazer a procuração para o contador antes, para que ele possa regularizar eventuais eventos que têm necessidade de retificação, tá? Ou para o contador, um procurador, qualquer um que vá ficar responsável por fazer os ajustes. A classificação tributária 6, a agroindústria, não permite que haja informação no campo 21 do E-Social. O campo 21 do E-Social é o campo que diz se o produtor rural vai recolher a partir daquele ano para frente, né, em janeiro, sobre a comercialização de sua produção ou sobre a folha de pagamento. Só quem pode é a classificação tributária 7, produtor rural, pessoa jurídica. A agroindústria 6 não habilita, né? Vai dar uma regra de validação, ele vai impedir que esse campo seja informado, tá bom? Tem uma regra de validação do sistema que faz isso. Depois vai dizer que não é cooperativa, exceto as cooperativas agroindustriais, essas vão dizer que são cooperativa de produção, ok? Porque permite que seja informado aqui, 2, cooperativa de produção, classificação tributária igual a 6. Então, vai permitir que informe cooperativa de agroindústrias, tá? E aí nós vamos para a tabela de estabelecimento. A tabela de estabelecimento, ela traz importantes informações em relação ao CNAE preponderante. A regra do CNAE preponderante não é de faturamento, mesmo para a agroindústria, que tributa sobre a receita bruta, né? Ela é sobre a quantidade de empregados. Então, não muda a regra do CNAE preponderante, porque mudou a forma de tributação, tá bom? Então, se informa lá, né? A situação cadastral não pode estar baixada, anulada, cancelada do CNPJ do estabelecimento também. Aquele primeiro foi da empresa que a gente viu. Aqui não estamos falando da filial, né? Ou a matriz ou a filial, mas é relacionada ao estabelecimento. Então, aqui está a regra do CNAE preponderante. Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa no estabelecimento o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que na ocorrência do mesmo número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será considerada como preponderante aquela que corresponde ao maior grau de risco, tá? Então, essa regra está no decreto da Previdência Social, do regulamento, e é importante, porque não é porque a agroindústria tributa com base na comercialização que ela vai mudar a regra do CNAE preponderante. O CNAE preponderante continua sendo contado por estabelecimento, ele não é pela empresa como um todo, isso alterou já tem algum tempo, então é por estabelecimento, ele vai na tabela 1005, mas ele é com base na maior quantidade de empregados e trabalhadores avulsos. Ah, mas eu tenho também contribuinte individual, prestador de serviço autônomo, esses não entram na contagem. Só entram na contagem os empregados e trabalhador avulso, que é quando você requisita para o sindicato, e o sindicato te manda lá os trabalhadores. Tá? Em algumas indústrias, né, em algumas, na indústria do sal, tem algumas que utilizam, né, uns sacadores e tal, trabalhadores avulsos até de forma obrigatória. Vamos ver um pouquinho, então, a aula prática de cadastro? Vamos lá. Dados do empregador, tabelas, eu já fiz o meu primeiro dado de empregador, eu vou para a minha tabela de estabelecimentos obras, né? E aí eu vou informar o meu CNAE preponderante. Se você colocar aqui, ele já tem uma consulta na tabela CNAE todinha, né? CNAE não é só aquele CNAE da primeira
parte, mas é o KNAI estendido, né, com todas as posições. Ou você consulta por código, ou você... Isso aqui é no portal web do E-Social, tá? Ou você pode escrever, né? Então, se o contador às vezes está com dificuldade no seu sistema, às vezes vale a pena entrar pelo portal web para ver o funcionamento e as regras que estão ali. E aí você define isso, tá? Vai colocar lá a sua cultura, né? Aonde você tem maior quantidade de empregados. Ah, mas eu tenho metade do ano é cebola, outra metade é batata. Então, na metade do ano, você vai fazer a troca. Você vai fazer uma alteração cadastral na sua tabela de estabelecimento e vai mudar o seu KNAI preponderante. Ah, é importante fazer isso? É importante fazer isso, porque lá na frente você pode desatualizar e ficar com o KNAI preponderante que não é mais o seu, ou, dependendo do tipo de atividade econômica, pode mudar de 3 para 2, de 2 para 1, de 1 para 3. Né? Então, é importante manter a regra de atualização dos dados cadastrais. A alíquota RAT, você informa, ela está vinculada, ela faz um batimento, né, com o que não é preponderante, de acordo com a tabela, e aí a Instrução Normativa da Receita ela repercute o anexo 5 do Decreto 3.048, que trata da relação do grau de risco, que é o 3, 1, 2 ou 3, com o KNAI da tabela. Tá? E você informa. Aqui você pode dizer, se você está discutindo judicialmente, né? Olha, não concordei com o meu grau de risco para essa minha atividade, eu estou discutindo isso no Ministério da Previdência ou na Justiça para ter um grau de risco mais baixo, e aí então você informa sim ou não se você tem um processo administrativo ou judicial para discutir o RAT ou até o próprio FAP, processo administrativo judicial relativo ao FAP, tá? Que você normalmente recebe. O FAP, o que é? O fator acidentário de prevenção. Ele é o seu comportamento em relação aos demais do mesmo KNAI. Então, todos aqueles que praticam a horticultura, exceto morango, naquele KNAI, têm um comportamento em relação aos acidentes dos seus trabalhadores. Os que se acidentam mais têm um FAP pior, os que acidentam menos têm um FAP menor. Então, até aquele grau de risco ele pode virar 2,5, 2, né? De repente, porque você está com uma prevenção boa de acidente de trabalho no seu ambiente. Então, o FAP é isso. Quem divulga o FAP é o Ministério da Previdência todo ano, com base nos dados de GFIP e outros dados de informação. E a empresa pode discutir isso. Ela tem setembro, aí outubro, ela pode fazer ali final de setembro, ela entra com a defesa e o Ministério da Previdência avalia. Enquanto estiver avaliando, o seu FAP é 1. Então, você informa aqui qual o número do processo que você está discutindo o FAP. O social ele exige uma transparência, né? Ele exige uma transparência de informação por parte do empregador. Tá? Aí você responde se você utiliza registro de ponto. Mas o que a Previdência quer saber ponto, né? Mas aí, de novo, né? Nós temos aqui Previdência, Receita e Trabalho. Então, a fiscalização do trabalho vai se utilizar do E-Social também para verificação dos cumprimentos das obrigações trabalhistas. Então, por aqui, então tem algumas perguntas aqui importantes, né? Aprendiz, se você tem ou não aprendiz, se você está dispensado, se você aplica, se você é obrigado à contratação de aprendiz. Pessoa com deficiência, você também forma PCD aqui nesse estabelecimento. Então, você aqui tem um rol de informações trabalhistas que precisa estar bem cadastrado. Né? Terminou, concluiu, operação realizada com sucesso, você está cadastrado inicialmente, o seu cadastro do empregador, juntamente com o seu cadastro de estabelecimento, e já pode mandar as tabelas próprias. Então, na próxima aula agora, na próxima grupo de apresentação que a gente vai fazer, a gente vai falar um pouquinho da tabela de rubricas. A tabela de rubricas, também conhecida como tabela de incidência da folha de pagamento. Te espero lá. Tchau, tchau.